Bom, boa tarde para todos. Hoje, no nosso curso, nós contamos com a presença do professor Dr. Davi Antunes Júnior, um grande professor da nossa área de Teoria Literária e Literatura Comparada e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que inclusive foi outorgado com o título de professor emérito da faculdade há 15 dias atrás. Né? E só para explicar para vocês, esse título é concedido a professores que se destacam por suas atividades de pesquisa, de produção intelectual e como professor. E o professor Davi, muitos daqui conhecem, talvez alguns conheçam por livros, mas não tenham tido a oportunidade de ter um contato direto com ele. Ele é um professor que, marcado, né, além pelo saber, pela competência, pela sensibilidade, por um fato que cabe aos professores, mas que nem todos têm naturalmente, digamos assim, essa facilidade que é de passar para os alunos um entusiasmo pela literatura. Todos nós que fazemos letras e enveredamos pelas literaturas somos entusiasmados por literatura, mas nem todos conseguem passar aquele entusiasmo. Vocês vão ver agora pela aula do professor Davi, que vai ter, inclusive, algo muito especial, complementar, e não só complementar, que vai enriquecer o nosso curso, porque até agora nós ficamos muito mais nas exposições teóricas, com algumas ilustrações, mas não mergulhamos em aula, como vocês vão ter nessas duas oportunidades com o professor Davi, com todo o processo da análise e da leitura do texto literário, certo? Então é isso que eu gostaria, e agradecer muito ao professor de ter aceitado esse convite nosso. Muito obrigado. E esperamos contar em outras oportunidades com você. Que vir daqui 15 dias nesse semestre. Mas nós não queremos largar você. Obrigado. Muito obrigado. Então, eu vou passar essa. Aí o ponto que foi tirado da minha tradução. Eu vou passar para vocês. Eu não sei se vai ter. Davi, se quiser ir falando, pode ir falando para. Eu vou por enquanto. Ele está distribuindo aí a tradução do Jardim de Veredas que se bifurca. Bem, vocês estão fazendo um curso de leituras críticas, né? De correntes críticas, né? E já estudaram o que vocês estudaram? Estudaram estilística, estudaram o formalismo russo, a literatura de psicanálise e o que mais? O quê? Ainda vai ser. E o que mais vocês estudaram? Sei, as poéticas clássicas, Aristóteles. Quer dizer, eu propus a Sandra uma coisa diferente, que era um exercício de leitura crítica, tá? Em que essas teorias certamente vão aparecer já movimentadas e adaptadas e, enfim, mudadas pela minha experiência pessoal de crítico literário, de analista de textos. Eu pensei em fazer uma coisa que desse a vocês uma certa exposição coerente de dois grandes narradores hispano-americanos, que são o Jorge Luiz Borges e o Júlio Cortázar, e que são duas paixões velhas minhas, e que eu venho estudando há muitos anos. Não é? E escolhi, na verdade, duas histórias, o Jardim de Veredas que se bifurcam, de 1941, e um conto da década de 70, do Cortázar, o livro Octaedro, o manuscrito hallado em um bolsillo, um manuscrito encontrado num bolso, né? Que é um conto já muito adiantado do Cortázar, que começou a carreira na década de 50. Essas duas histórias vão permitir que a gente discuta uma série de problemas da narrativa, problemas
da concepção da narrativa, da poética da narrativa e da prática desses escritores, e ao mesmo tempo que eles se articulam de algum modo e apresentam uma certa coerência de problemas que nós vamos discutir. Eu pensei em fazer uma coisa que fosse uma análise da narrativa que levasse a uma discussão de aspectos desses dois autores, que são o jogo, o acaso e o destino. Como é que essas coisas se articulam. No final das análises, quer dizer, na próxima aula, vocês vão ver que isso tem muito a ver. Esses dois autores têm no seu passado de formação literária um peso muito grande de um outro grande narrador que mexeu também com essas categorias e que é o Edgar Allan Poe. Então vamos dizer que os contos que eu escolhi têm um precedente, né? Do ponto de vista da literatura comparada, é interessante também porque, vamos dizer que tanto Borges quanto Cortázar são herdeiros de uma tradição da narrativa breve que vem diretamente do Edgar Allan Poe. Nós vamos ler um conto do Borges que é uma variante do conto policial, que, como sabem, foi inventado pelo Edgar Allan Poe no século XIX. Não? Quer dizer, um primeiro mestre. O Poe viveu de 1809 a 1849, viveu apenas 40 anos, não? Mas teve uma obra que, embora discutida pelos críticos de língua inglesa até hoje, que negam bastante do valor, internacionalmente teve uma influência decisiva na literatura moderna. Uma das maiores contribuições do Poe foi a concepção da obra como um projeto intelectual. Hoje isso virou praticamente uma banalidade. A literatura como uma coisa mental, quer dizer, como um projeto mental de construção literária. Uma das coisas mais... Vocês todos já ouviram falar no Corvo e no princípio da composição, que é um ensaio em que ele descreve como é que ele compôs o Corvo. Nós sabemos que há muito de imaginário nisso, que, na verdade, provavelmente ele fez o Corvo e depois escreveu o ensaio. Mas o fato é que, de importância muito relevante, é que o princípio da composição descreve o processo de elaboração de um poema por dentro, como uma coisa pensada. Essa literatura pensamenteada, para empregar a palavra do Mário de Andrade, que tanto agradava o Mário de Andrade, teve como marco decisivo na raiz da modernidade no Edgar Allan Poe. E também uma certa coisa lúdica, um jogo. O Poe escreveu praticamente todos os poemas muito jovenzinho, os 30 e poucos poemas que ele escreveu na vida inteira, e foi refazendo. Então o jogo verbal foi sempre, ele era muito consciente disso, quer dizer, da literatura como um objeto verbal, que é outra herança do poema com uma construção de palavras, como o verdadeiro poetesa aristotélico, como vocês devem ter estudado já aqui, quer dizer, um construtor de objetos verbais. Essa herança do Edgar Allan Poe entrou na América Hispânica no final do século XIX, através de alguns contistas hispano-americanos importantes, como Horácio Quiroga, Leopoldo Lugones, e se transmitiu ao Borges, que foi um leitor assíduo do Poe, comentador dele, comentou muito, e no Cortázar, que traduziu a obra inteira do Poe. Uma excelente tradução que vocês podem ler. Ele traduziu a obra em prosa total. E como a obra em prosa mexia com os poemas, ele traduziu também literalmente os poemas. E escreveu longos ensaios sobre o narrador, a biografia do Poe e o narrador, Poe como narrador e como crítico. E eu até traduzi num dos livros do Cortázar aqui em português, que é a Valesa de Cronópio, eu traduzi o ensaio do Cortázar sobre o Poe narrador, que é parte desse trabalho dele. Isso em 54, ele traduziu 2 volumões para a Universidade de Porto Rico, a edição de 54, 56, e então foi isso. Quer dizer, são 2 autores que tiveram, vamos dizer, nessa concepção da narrativa como um produto intelectual, um ponto, e um jogo verbal como sendo decisivo também.
Eu escolhi 2 contos que vão mexer com isso em profundidade. Hoje nós vamos dedicar ao conto do Jorge Luis Borges, o El Jardín de Senderos que se bifurcan, que o jardim de veredas que se bifurcam. É um conto de 1941 e esse conto entrou no primeiro livro de contos do Borges, que tinha esse título, e que foi publicado no cólofon do voluminho, e tinha esse título em 41, em dezembro de 41, ele lançou esse livro com 8 contos, e o último era esse que vamos ler hoje. E depois juntou este livro com mais uma parte que ele chamou de artifícios, e formou o famoso livro Ficções, em 1944, cuja primeira edição foi publicada pela livraria Sur, pela editora, Sur, de Buenos Aires, cuja história eu vou contar um pouco daqui a pouco. Eu traduzi o conto por O Jardim de Veredas que se bifurcam. Por quê? Eu poderia ter traduzido por Caminho, do Jardim de Caminhos que se bifurcam. Acontece que a palavra caminho, existe caminho em espanhol, e ele não usou. Ele usou sendero, que é uma palavra que significa caminho estreito. E é uma palavra que existe em português, sendeiro, mas que nós nunca usamos. Nós usamos senda, mas que tem uma certa aura mística, que eu quis descartar. A palavra caminho era anódina. E a palavra vereda quer dizer trilha, caminho estreito. Né? Os leitores do Guimarães Rosa se habituaram a esse sentido, além do sentido de terra baixa, em geral alagadiça, que é também o sentido de vereda no Grande Sertão Veredas. Mas a palavra vereda é uma linda palavra, é uma palavra de 3 sílabas e paroxítona como sendero. E eu preferi essa, embora feminina. É por isso que eu traduzi por veredas que se bifurcam. E jardim de veredas, não das veredas, como está em espanhol. Antes, eu espero que vocês tenham lido o conto. Eu vou ter que me mexer com... Eu vou começar com uma parte da leitura crítica, que é o esclarecimento dos problemas que possam impedir a nossa compreensão já do sentido literal. Há muitas referências, sobretudo no caso do Borges, menos no caso do Cortázar, há muitas referências sutis e às vezes difíceis, que se podem resolver antes com dicionário, enciclopédia, enfim, com o Google, a internet, e hoje com todos os recursos que há, e que permitem a gente entender coisas que podem dificultar a leitura já no primeiro momento. Esse momento da leitura crítica é um momento decisivo da leitura crítica, que nós damos o nome de comentário. Comentar um texto é deslindar, resolver os problemas que dificultam a compreensão daquilo que ele é nas suas estruturas mais profundas. Ou seja, é o caminho para a compreensão do texto. Quer dizer, em qualquer poema, quando a gente lê um poema, às vezes na coisa mais banal, nós temos dificuldades, às vezes, de precisar o sentido de um vocábulo, uma alusão mitológica, um arcaísmo, um neologismo, uma alusão a outro autor ou a outra passagem da obra do mesmo autor. Todas essas questões a gente resolve com um comentário, que é uma etapa decisiva, porque quando a gente vai comentando, a cabeça da gente vai na frente e já formula uma ideia, ainda que vaga, do todo, na verdade, daquilo que a gente leu. Mas a gente não tem muita certeza, mas essas coisas já vão se antecipando. A nossa imaginação trabalha, traz imagens para a gente do que é a história que nós estamos lendo, e isso é mais ou menos um trabalho simultâneo. E nós não sabemos bem como situar, a gente intui obscuramente o sentido daquilo que leu, mas não tem clareza de nada. O comentário é um primeiro exercício de esclarecimento, um exercício objetivo, que depende, portanto, do domínio da linguagem, da história literária, da biografia do escritor, de todos os fatores
exteriores ao texto, mas que podem ser decisivos para a penetração da leitura crítica, entenderam? Então é impossível a gente ler, então nós vamos começar comentando esse texto, e vocês vão ver que é possível, desde o primeiro momento, nós abrirmos brechas para a nossa entrada mais aprofundada de coisa. Uma das etapas do comentário, eu vou precisar dessa coisa de vocês, é que vocês tivessem lido inteiro e tivessem entendido. Certamente, quem não leu Borges até então, certamente teve um susto, ou sentiu dificuldade, não sabia do que ele está falando. Às vezes, ele não é um autor que se entregue ao primeiro movimento. Não? Um menino me disse há pouco, parecia que estava lendo uma coisa de história. O primeiro parágrafo do coisa parece um historiador falando. Não? E fala de um historiador também, Lidlhart. Aparece esse nome de Lidlhart. Quem é esse sujeito? Será que existe? É uma invenção dele? Quem é que está escrevendo isso? Que narrador é este? Ele já nos desconcerta desde o começo, né, pela atitude narrativa adotada no texto. E o tom, que parece um tom sério, expositivo, como se fosse um historiador falando da Primeira Grande Guerra, né, e da batalha de a linha Serra-Montauban, coisas que desconcertam o leitor habitual. Então nós ficamos um pouco desarmados diante disso. Bom, os que leram perceberam que é uma história que lembra as histórias policiais. Não exatamente o policial, porque o policial, os leitores de literatura policial sabem que, em geral, se constitui um enigma, logo no começo, que consiste, na maioria dos casos, na identidade do assassino, em quem cometeu o crime. Vamos dizer, a primeira grande narrativa policial são os crimes da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe, que está atrás do Borges e do Cortázar, como eu disse há pouco. Então, nessa narrativa do Poe, já desde o começo há um crime bárbaro. Duas mulheres são trucidadas num apartamento alto, onde não entrou ninguém, a porta fechada, e não se sabe como aquilo aconteceu lá dentro. Aquele descalabro, a selvageria que aconteceu lá. Quer dizer, o crime num aposento fechado é uma das matrizes do policial. Não é? Todo mundo que leu policial já leu alguma história em que isso se deu. Não é? No nosso caso, nós não temos isso, não há um assassino. Há um assassinato. Não é? Mas é uma variante do policial que derivou dele no mundo moderno e que é um conto de espionagem. Então nós temos, quem leu, viu que se trata de uma história de um espião. Curiosamente, um espião chinês a serviço da Alemanha e que está na Inglaterra. Quer dizer, há alguma coisa lúdica nisso, que parece arbitrária no começo. Alguma coisa de jogo nisso. E é perseguido por um irlandês a serviço da Inglaterra. Vamos dizer que quando a gente lê o conto, se eu perguntasse para você, o que vocês leram? O resultado parafrástico, quando a gente resume o argumento, é uma paráfrase. Então, o resultado parafrástico seria, bem, a gente leu o destino de um perseguido, expressão que se acha no conto. O destino de um perseguido. Um perseguido que depois do primeiro parágrafo, aparentemente escrito por um historiador, narra a sua própria história. O que é que aconteceu? Desde a queda do apartamento onde se encontrava um aliado dele, outro espião, um judeu espião, a serviço também da Alemanha, e que cai, como se diz, como se costumava dizer aqui no tempo da luta armada no Brasil, o apartamento caiu, quer dizer, foi estourado pela polícia. Cai e o narrador sabe que aquilo significa o final do negócio em que ele está empenhado, da ação em que ele está empenhado e o risco da sua vida. E assim começa esse destino de perseguido que tem que, no entanto, que passar um segredo, uma mensagem secreta a um outro chefe dele que está na Alemanha lendo cotidianamente os jornais
à procura de uma pista que ele deve passar. Quem leu a história viu que ele vai matar um sujeito que nada aparentemente tem a ver com a história, para através desse crime comunicar uma mensagem secreta ao chefe dele. O local onde a artilharia britânica no rio Ancre, no norte da França, está instalada. Então, é um conto de espionagem. Nós vamos ler, e até as últimas linhas, nós não vamos saber do que se trata, a não ser quando se dá a morte de um sábio sinólogo, que tem o nome de Albert, em inglês, e que é o nome, a cifra do segredo, quer dizer, o miolo do segredo, a chave do segredo, que é o nome Albert, a cidade de Albert, lá no Ancre, onde estão instaladas as tropas inglesas que devem ser bombardeadas pelos alemães durante a Primeira Grande Guerra, numa das batalhas decisivas dessa guerra, que é a Batalha da Somme, do rio Somme, no norte da França, uma das batalhas mais célebres da Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918. Tá? Bem, agora você já sabe do que se trata. Quem não leu já sabe que o argumento é este. Durante o trajeto de fuga até a realização do plano de matar o sinólogo e passar a mensagem, nós lemos o decorrer todo do conto. Todo esse trajeto acontece uma opção de coisas que são narradas minuciosamente e que transmitem ao leitor uma série de sentimentos, de situações humanas difíceis e que são objeto também do conto e que nós vamos ter que penetrar nesse Yutsun, um professor de uma escola da Universidade de Singatao, que é uma cidade chinesa, que do nordeste da China, Tsingtao, e que nós não sabemos que esse professor da universidade, que é um espião alemão, a serviço da Alemanha, chinês a serviço da Alemanha. Bom, nós temos que decifrar essa história. Do que ele está falando? O que ele quer com isso? Do que trata realmente essa história? Trata de muitas coisas. E nós precisamos primeiro escavar um pouco nessas dificuldades que estão postas lá. Quando a gente lê o título chama atenção, não é uma frase inteira. Não? O jardim de veredas que se bifurcam. Quer dizer, é um título um pouco estranho e dá essa ideia de um caminho que se ramifica, que se divide. Ou seja, desde o título há uma sugestão de uma coisa que no conto se reitera pela palavra que volta muitas vezes e depois por causa de um outro chinês, do qual o narrador é descendente, o Tsui Pen, que foi um romancista e sábio chinês, que se retirou da vida ativa para construir um labirinto e um romance. Ou seja, desde a primeira frase, que é o título do conto, há uma insinuação de caminhos que se dividem e, portanto, da imagem do labirinto. Não é verdade? O título é uma sugestão labiríntica. Depois nós vamos ver que, de fato, a uma certa altura, o Yutsun, quer dizer, o narrador e o espião, ele vai chegar em busca desse Albert, desse sinólogo, que ele acha numa lista telefônica, o nome, ele vai chegar e ele vive no meio de um jardim, também, onde há também um certo mistério e veredas que se bifurcam. Quer dizer, um jardim algo labiríntico. E onde se encontra esse sinólogo, que nada menos é um decifrador de labirinto. Vocês estão vendo que a ideia do labirinto é fundamental. E o mais engraçado é que esse decifrador de labirintos, esse sábio, ele
se deu conta, a uma certa altura, ele procurou qual a natureza do labirinto do Tsuipen. Ficou atrás desse chinês romancista que saiu, que se retirou da vida, recusando-se ao numeroso leito, aos prazeres todos da vida, para construir, segundo ele diz em 2 frases, um romance e um labirinto. E ele se dá conta, esse Albert, que o labirinto é um problema. Entender a natureza do labirinto. E, curiosamente, nós vemos que há nisso, que no miolo da história, portanto, não só o espião vai percorrer um caminho labiríntico, que vai levá-lo a um jardim, algo labiríntico, como ele é descendente de um fazedores de labirinto, que é também um narrador, um romancista, um escritor, que é outra parte da história. E o mais que causa mais a nossa perplexidade é que o labirinto central do Tsuipen, esse romancista, que é o objeto da busca do sinólogo, é um labirinto perdido. Ninguém sabe onde anda o labirinto dele. Ele escondeu o labirinto. Isso é uma piada, parece uma piada, porque o que é um labirinto? O labirinto é uma construção, como nós sabemos, certamente pode ser uma imagem do mundo, no sentido simbólico, do universo. Mas, no primeiro termo, nós sabemos que o labirinto é uma construção, e se bem feita, de tal forma emaranhada, que ela é feita para nos perdermos nela. É um lugar da nossa perdição, onde nós nos desgarramos do centro ansiado. Nós procuramos uma saída ou um centro e não damos com ele por causa dos caminhos que se bifurcam, da multiplicação de possibilidades. Então vamos dizer que o labirinto é uma construção feita para nos perder. E, no entanto, o labirinto central a que remete a história é um labirinto perdido. Nós temos que procurar o labirinto. Esse paradoxo, ou ironia paradoxal, certamente é um fato imaginário fundamental da história que nós vamos ler. Na década de 60, o Borges foi entrevistado, quando começou a se expandir a fama dele. Ele é um narrador tardio, que só começou a escrever contos a partir de 1939. Antes ele tinha escrito 2 histórias aparentadas ao conto. Hombre de la Esquina Rosada, que era uma história de valentões de zona, de compadritos, que disputavam na faca uma mulher, La Lujaneira, e o prestígio de ser o maioral daquele espaço. Hombre de la Esquina Rosada, que ele escreveu em meados da década de 30, e um acercamento ao Almotacin, que era uma história de uma tentativa de aproximação, uma espécie de resenha literária de um livro inexistente, em que você vai tentando acercar, mas de larga influência. E que é uma história bastante labiríntica também, e misteriosa, e que é mais um ensaio que propriamente uma narrativa. Essas 2 histórias, ele tinha em 1939, ele começa a escrever uma sequência de contos. Depois eu vou falar disso mais para frente com você. Mas, vamos dizer, em 1941 ele estava começando a escrever contos. Portanto, O Jardim é um dos primeiros grandes contos do Borges. Tanto que ele mandou para um concurso literário da Ellery Queen, aquela revista, aquele magazine de contos policiais, e perdeu, ficou em 2º lugar, não conseguiu ganhar um conto que ele mandou. Esse que nós estamos lendo. Bom, então, na década de 60, começou a se expandir a fama do Borges internacionalmente, e a França foi um pouco o receptáculo disso. Um jornalista francês chamado Georges Charbonnier entrevistou-o então, em meados da década de 60, 65, numa rádio francesa. E, entre outras coisas que ele perguntou, isso deu um livrinho
Entretien avec Jorge Luis Borges, ou Borges, como os franceses falam, às vezes, e fez uma entrevista com ele, falou, e o jardim famoso, como é que isso surgiu na sua cabeça? Ele falou, surgiu de duas ideias. Uma, a ideia do labirinto, que sempre me perseguiu desde menino. E, sobretudo, a ideia de um labirinto que se perde. Que me pareceu um foco imaginativo interessante. Mexeu com a minha imaginação. Essa ideia de perder-se um labirinto. Como é possível perder um objeto que é feito para nos perder? Né? Então, a primeira ideia. E a segunda, uma ideia do conto policial, que é cometer um assassino, um assassínio, para chamar a atenção de alguém. Um assassino aparentemente sem causa, imotivado, para chamar a atenção de alguém. Isso é que ele diz. Essas duas ideias é que me permitiram construir o jardim de veredas que se bifurcam. As maquinações que estão em torno disso é que são certamente... O que ele fez com essas duas ideias é que é um objeto nosso, do nosso entendimento, da nossa compreensão crítica. Como é que ele construiu essa história e com que sentido isso está feito? Nós notamos que o conto se abre por esse parágrafo que parece uma narrativa histórica. Ou seja, há um narrador oculto que é um narrador em terceira pessoa, que está atrás da narrativa, e que conta como se os fatos de que ele fosse falar foram fatos históricos. E começa citando esta história da Guerra Europeia de Ledelhart. Basil Ledelhart. Esse homem é um historiador, estrategista inglês, importantíssimo. Para quem estuda história, as duas grandes guerras, o Ledelhart é uma grande referência. Ele estava entre os 3 ou 4 livros que o Borges mais leu na vida. Ele sempre se refere a isso nos ensaios, em outros lugares. Ele diz, olha, eu peguei na estante outro dia, fiquei vendo quais os livros que eu tinha mais lido na vida. Um deles era o Dicionário de Filosofia do Friedrich Maltner, um filósofo da linguagem alemão, e que construiu um dicionário peculiaríssimo, com grandes problemas da filosofia que o atormentavam. Então ele fez um dicionário que não é só um dicionário que vai seguindo a sequência alfabética de questões, segue sim a sequência alfabética, mas dos problemas que o interessam, que o interessavam. E é um dicionário notável. O Borges leu e releu isto. A filosofia que ele sabe, em geral, sai do Maltner. Compreende? Quando ele esteve no Brasil, na segunda vez em 84, ele esteve em 69, 70, a Marilena Chauí perguntou para ele, fez uma longa pergunta de filosofia sobre a situação do sujeito na filosofia contemporânea. Ele falou, mas senhora, eu não sou filósofo, isso é um problema da senhora, não de mim. Quer dizer, eu tiro proveito literário das questões filosóficas. Eu descobri que a metafísica é um ramo da literatura fantástica. Quer dizer, que as teorias, toda a filosofia, todo o sistema filosófico é um conjunto de ideias sobre o universo. Portanto, é uma visão do mundo. E em cada uma delas eu posso encontrar estímulos para escrever obras literárias. Quer dizer, o que eu sei de filosofia são as coisas dicionárias. Certamente ele estava zombando da interlocutora, que era seríssima e fez uma pergunta de escola. E ele respondeu como um escritor para quem a filosofia é um estímulo à escrita. Não? E vamos dizer que, então, Maltner, ele tem um livro de um sujeito chamado Newman e Kastner, que chama Matemática e Imaginação, que ele leu e releu a vida inteira também. E os livros do Ledelhart, que são livros sobre história, e da Primeira Grande Guerra e depois da Segunda Grande Guerra. Não? E, portanto, ele leu a sério o Ledelhart, ele não estava brincando.
E o Liddell-Hart, esse estudioso, de fato comenta a linha, uma das batalhas centrais da Primeira Grande Guerra, que é essa batalha de Somme, do rio Somme, na Picardia, no norte da França, lá perto de Amiens, no norte da França. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que tem um rio importantíssimo lá, que é o rio Somme. Em 1916, portanto no meio da guerra, aí aconteceu uma batalha sangrentíssima. Havia tido uma em Verdun, um pouco antes, onde tinha morrido 400 mil franceses. Imaginaram? Aí ocorreu essa batalha que durou de julho, do 1º de julho de 16 até novembro de 1916. E foi uma maior mortandade do lado dos franceses e dos ingleses e dos seus rivais alemães. Então, isso se deu perto do rio Somme. Os rios em francês, em geral, são femininos. La Seine, La Somme, l'Ancre, que é o outro que aparece aqui, o rio Ancre, onde estariam o objeto do ataque alemão, que é aqui a artilharia britânica, onde estava a artilharia britânica no rio Ancre, que é uma afluente do rio Somme. Então, vamos dizer que o conto gira, portanto, em torno de um episódio histórico da maior importância, que é a Batalha de Somme, onde morreram 450 mil alemães, morreram uns 400 mil britânicos e outro tanto de franceses. Quer dizer, foi uma mortandade geral. E choveu a cântaros. E a tal ponto que a região ficou tão pantanosa e confusa que nem se sabe bem quem ganhou e quem perdeu. A batalha foi tão disputada e longa e tão encravada no barro que eles entraram num atoleiro a luta. E a isso se refere o Borges, que mudou um pouco a data, que não está no Liddell-Hart. Ele diz aqui que por causa da chuvarada, o dia 24 de julho, de fato, começaram os bombardeios da Batalha de Somme. Mas ele alterou e teve que ser adiado até amanhã do dia 29. Isso não é verdade. Quer dizer, ele inventou essa coisa. Então vamos dizer que o narrador inicial, aparentemente em tom sério de historiador, também falsifica um pouco. Inventa um pouco. Sem a parte de invenção dos próprios historiadores, que certamente inventam também, que tem que preencher coisas e são obrigados a interpretar. E nem sempre interpretam como os narradores, de modo geral, ou seja, com a sua imaginação. Não é verdade? Bom, esse primeiro parágrafo, portanto, se abre como se fosse uma história. E aí dá-se um salto. Perdão, ainda tem no primeiro parágrafo uma dificuldade, que é o Yu Tsun. Esse nome, o Yu Tsun, que é o catedrático de inglês da Hochschule, da Universidade Alemã. Como é que esse chinês parece uma arbitrariedade completa? Mas cuidado, porque Tsingtao é o nome de os tomadores de cerveja internacional sabem que Tsingtao é uma das grandes cervejas do mundo. E essa cerveja de Tsingtao é uma herança, como a Hochschule do professor Yu Tsun, dependem da história também. Tsingtao, na verdade, foi uma colônia alemã na China. Compreende? Parece uma pura arbitrariedade, uma brincadeira de botar um chinês numa coisa. Acontece que os alemães, como várias das potências mundiais no final do século XIX, se deram conta de que a China, com a multidão de gente que tinha, era um ponto estratégico e era preciso tomar conta de lá e criar colônias. Quer dizer, o imperialismo colonialista do XIX, que deu tanta coisa para a Inglaterra, para a França, para a Holanda, para todos eles, também na Alemanha eles resolveram criar lá uma cabeça de ponte na China. E invadiram uma baía chinesa no nordeste da China, a uma certa altura, sob o pretexto da morte de uns missionários alemães que andavam por lá. Eles invadiram o lugar, tomaram conta de um vasto espaço
nessa região do nordeste da China, lá perto da Coreia do Sul, que é essa coisa de Tsingtao, e ali se estabeleceram. Aí negociaram com os chineses e alugaram o terreno. Pagaram e ficaram lá. E estabeleceram um núcleo de cultura alemã em Tsingtao. Daí a cerveja, que os alemães sabiam fazer como ninguém, e daí um espião alemão, esperto na língua inglesa, sabido em língua inglesa, porque ia atuar na Inglaterra. Perceberam? Quer dizer, atrás da construção lúdica, né, ou aparentemente só da arbitrariedade casual do jogo, há uma construção organizada que depende da experiência histórica. Quer dizer, a sugestão da história no primeiro parágrafo não é vã. Tem alguma coisa em jogo aí. E nós vamos ver que há alguma coisa de fundamental debaixo disso. Quando a gente começa o segundo parágrafo, o tom muda completamente. E dependurei o fone. Há um corte brusco e se passa da narrativa em terceira para a narrativa em primeira, que é a narrativa do Yu Tsun. Um nome chinês, não? Parece, certamente é verossímil, Yu Tsun, um chinês chamado Yu Tsun. Para nós que não sabemos chinês, parece verossímil. Acontece que o Borges, em 1937, leu e resenhou um romance chinês do século XVIII que está citado no texto, lá na frente, que é O Sonho do Aposento Vermelho, que está citado aqui no Lu Men. Está citado no texto, lá adiante. A propósito, diz assim: algo entendo de labirintos, o Yu Tsun está falando. Não é em vão que sou bisneto daquele Sui Pen, que foi governador de Yunnan e renunciou ao poder temporal para escrever um romance que fosse ainda mais populoso que o Ung Lu Men. Esse Ung Lu Men é a obra de um chinês chamado Tsao Chan e Sun Qin. Eu vou escrever aqui o nome dele, que é... Eu não sei como é que se pronuncia isso, não? Então, esse é um romancista que teria vivido entre 1719, é uma data provável do nascimento dele, até 1764. Ele viveu pouco e escreveu um romance vastíssimo, que foi traduzido para o inglês, para o francês. Há uma tradução famosa do Arthur Waley, que foi um tradutor, um orientalista, tradutor de coisas orientais importantes, de vários livros da cultura oriental, não é? E há uma tradução francesa, que eu devo ter aqui anotado, que foi a que eu folhei anos atrás, e que é bastante interessante. Ele se chama Guy Leprat, e a tradução é de 57, a que eu consultei, que é uma tradução francesa e tal. É um romance que tem mais de 950 personagens. E um dos personagens é um estudante que chama Yu Tsun. Tem um personagem chamado Yu Tsun lá. Ele certamente leu isso em 37 e publicou essa resenha numa revista. E essa resenha vocês podem ler num livro do Borges de textos fora da obra completa, chamado Textos Cautivos, que foi reunida muitos anos atrás por um discípulo do Emir Rodrigues Monegal, que assina também o volume. O Emir Rodrigues Monegal foi um crítico uruguaio importante, tem muita ligação aqui com o Brasil, foi um companheiro nosso. E esse livro, Textos Cautivos, está essa resenha. Ele leu numa versão alemã, de Franz Kuhn, ele leu esse romance, o Borges, e resenhou o romance. Ele ficou atraído, porque é curioso, porque as coisas que ele conta do
o que ele aproveitou na resenha, né? Ele conta que no primeiro capítulo é a história de uma pedra que deveria corrigir, segundo uma ordem divina, uma avaria do universo. O primeiro capítulo é dedicado à história dessa pedra que deveria resolver um problema de avaria no universo. O universo estava destrambelhado e faltava o cara dessa pedra. E não dá certo. No segundo capítulo aparece propriamente um herói que vive num jardim. E um jardim de delícias. Só que ele é doentíssimo. E ele nasceu com uma pedra de jade debaixo da língua. É um romance fantástico. Né? Mas quase tudo na literatura chinesa é fantástico. Então é um romance normal na literatura chinesa. Tá vendo? Quer dizer que ele leu isso e ficou impressionadíssimo com a história do coisa. Mas o que chama atenção na resenha é que ele diz a uma certa altura assim, olha, os personagens secundários pululam, e não sabemos bem qual é qual. Quer dizer, uma confusão, todos são chineses para nós. Estamos como perdidos em uma caça de muitos pátios. Esse labirinto. Mas me chamou a atenção na resenha o verbo pulula, que volta no nosso conto. Esse termo que o chinês, várias vezes, o Liu Tsun, diz que ele sente uma pululação atrás dele. Pululam. O verbo pulular. Um verbo latino, pululare, em latim com 2 L's no primeira, na sílaba inicial com L, né? Pululare. Pululo, pululas, pululaue, pululatum, pululare. Significa brotar, brotar muito. Né? E daí, em sentidos derivados disso, e estender-se muito. Quer dizer, depois passou certamente a ideia de existir em abundância, abundar. Né? Certamente pululação envolve a ideia de multiplicação, de multiplicidade, de coisas inumeráveis. Né? É um pouco a ideia que nós temos da China, dos bilhões de pessoas. Ali os chineses pululam. Não é verdade? Quer dizer, vocês estão vendo que como é que a imaginação é feita de... como é que aproveita coisas. Não? Mas ele usou esse verbo pulula que volta em 2 momentos decisivos do nosso conto. Daí do pulula. Provavelmente a leitura inspirou a ideia do jardim, da casa de muitos pátios, a ideia do labirinto, e o Liu Tsun, um nome verossímil. É preciso escrever um nome chinês que os chineses possam dizer, bom, esse parece. Quer dizer, é preciso ser verossímil. Então ele utilizou disso. Provavelmente é uma fonte importante do conto.